Olá! O vídeo de hoje é sobre tretas e polêmicas envolvendo o meio literário nas mídias sociais, mais especificamente a famigerada cagação de regrinha. E já fazia algum tempo que eu queria vir bater um papo, trazer algumas reflexões sobre várias dessas cagações de regrinha que eu vejo, principalmente no Instagram, que eu acho que é a mídia favorita da galera que quer dar pitaco na vida alheia, que quer prescrever coisas, que quer se achar moralmente superior. Mas acontece no YouTube também, eu acho que infelizmente acontece em todos os lugares, é o mal da internet. Então eu queria comentar sobre 3 tópicos envolvendo essa coisa de ser muito prescritivo, de usar e abusar dos imperativos quando o assunto é leitura. Antes de começar, eu já vou te lembrar de deixar seu like, de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e de clicar no sininho para ativar as notificações, porque assim você vai ter certeza que o YouTube vai te entregar todos os vídeos do canal. Isso me ajuda muito, então eu realmente agradeço. Então, o primeiro tópico que eu queria comentar é a questão do ler devagar, do tem que ler devagar para poder entender a história, porque se você ler rápido, você não está entendendo nada, você está fazendo leitura dinâmica, você está engolindo a história, não está prestando atenção. E eu fico... preguiça. Enfim, eu acho que esse movimento começou no Instagram, eu comecei a ver vídeos por lá, e como todo movimento, eu acho que começou muito bem intencionado. Os primeiros vídeos que eu vi dando conselhos para as pessoas, ler mais devagar, treinar para não ler com tanta pressa, porque quando você lê com pressa, você muitas vezes acaba deixando passar vários detalhes da história, o que pode acontecer. Só que, como sempre acontece quando o assunto viraliza, quando todo mundo começa a falar, começa a virar uma receita, né? Começa a virar prescrição. E aí eu começo a ter muita preguiça, porque o que era um conselho de tipo, oi, você não precisa ter pressa para finalizar suas leituras, você não precisa ler 500 livros em um mês, virou um negócio de tipo, se tu lê rápido, tu tá lendo errado, lê de novo. E assim, gente, isso é muito simplista, não é assim que funciona. Já começa errado que o que é ler devagar e o que é ler rápido. Porque veja, rápido e devagar são coisas que a gente só pode usar em comparação com alguma coisa. Então qual é o referencial que a gente está usando? A gente está comparando com o quê? Qual seria o padrão de leitura? Não existe, não existe, porque isso é próprio de cada um vai ter o ritmo confortável de ler. Eu sei que a intenção com certeza foi das melhores, só que me dá muita preguiça que pegaram um negócio que era bacana e viraram cagação de regrinha de tipo, quem lê rápido tá querendo se mostrar, tá querendo ser moralmente superior a todo mundo, porque acha que é a pessoa foda que engole livros. E eu já comentei em vídeo, no Instagram, em vários lugares, que eu, pessoalmente, para mim, não funciona fazer metas de leitura quando a gente está falando de leitura por lazer, porque eu acho que você está colocando metas, você está trazendo para o seu entretenimento, para a fruição do texto, está trazendo aquela lógica utilitarista, que tudo tem que ser produtivo, que você tem que aproveitar seu tempo ao máximo, que se a leitura não está servindo para nada, né, não está sendo útil, você está perdendo seu tempo. Então assim, eu acho muito preocupante a gente trazer essa lógica utilitarista, produtivista para o nosso tempo livre, que é um momento de lazer, um momento de aproveitar o momento da leitura. Mas contudo, todavia, isso funciona quando a gente está falando de entretenimento. E aí, nesse contexto, é claro, não tem por que você querer ler mais rápido do que o seu ritmo confortável, do que o ritmo que você está habituada. Porém, não é um discurso que vai servir para todo mundo. E a gente sabe que quem está na academia, tá fazendo mestrado, doutorado, quem trabalha com livros de alguma forma, seja em editora, seja, sei lá, traduzindo, revisando, preparando o texto, quem
cursa letras ou qualquer curso da área de humanas que sempre tem muito texto para ler, gente, não dá para simplesmente ficar, não, eu vou ler devagar. Não existe essa possibilidade, porque é um volume muito grande de livros, de textos, de coisas para ler. E se você realmente não se exercitar para poder ler um pouco mais rápido, você não vai dar conta de todas as leituras. É um discurso que realmente não vai funcionar em muitos contextos. E ler devagar não significa ler melhor, assim como ler rápido não significa que você não está prestando atenção. Isso não quer dizer que a pessoa está fazendo leitura dinâmica, que a pessoa está só passando o olho, está só escaneando o texto. Isso é um processo que eu acho que varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que naturalmente lê mais devagar, não importa o quanto lê, há quanto tempo lê, o estilo de livro que está lendo, qual gênero, vai ler naquele ritmo. E tem gente que naturalmente lê mais rápido, mas isso não significa que isso é proposital, que isso é feito com necessariamente o objetivo de tenho que ler todos os livros do mundo, tenho que bater uma meta. É uma coisa muito particular e por ser tão particular me incomoda muito essa prescrição, porque no fim das contas, cada um encontra o seu próprio ritmo de um único jeito, que é lendo. Então eu acho válido sim você estar sempre lembrando as pessoas que isso não é uma maratona, que você não precisa ler mais ou mais rápido do que os coleguinhas, do que os booktubers, bookstagrammers que você segue, mas sem trazer para essa lógica de que tipo, tem que ler mais devagar. Não, gente, não. Menos imperativo quando o assunto é leitura, porque a gente já reclama que as pessoas leem pouco e a gente ainda vai ficar impondo regrinha, não, tem que isso, tem que aquilo. Eu acho que não faz o menor sentido. Então, meu veredicto sobre essa treta é que quer você leia rápido, quer você leia devagar, o importante é você ler e você passar longe de pessoas que querem muito usar imperativos para falar de leitura, que querem ditar a maneira como você lê, os seus hábitos, enfim. Eu acho que o importante é você ler no seu ritmo, numa velocidade que se encaixe na sua rotina, que seja possível de ser feito sem gerar frustração e que dê conta de cumprir as suas demandas. Aí a segunda treta, com certeza, é a que mais me dá preguiça no meio literário. Eu já fiz vídeo sobre isso muito tempo atrás, mas eu queria comentar, que é a questão de não pode falar mal de livro, não pode fazer avaliações negativas, só pode falar sobre livros que você efetivamente tenha lido e gostado. E eu ouvi isso de novo em um evento online que eu participei recentemente e eu fiquei, sempre que eu escuto esse tipo de coisa, eu fico muito absurdada, porque eu fico pensando que em que momento a gente esqueceu que a literatura também é uma arte e que toda arte ela tá passível de críticas, ela tá passível de ser avaliada com base em critérios. E eu acho extremamente curioso que as pessoas não se sentem ofendidas de haver críticos de cinema, por exemplo. Não sei se ainda tem, porque faz muito tempo que eu não leio jornal impresso, mas tinha lá a coluna do Bonequinho Viu no jornal e o bonequinho reagia aos filmes que estavam em cartaz. Então, se o filme era muito bom, o bonequinho tava aplaudindo de pé. Se o filme era regular, o bonequinho tava sentadinho na cadeira. Se o filme era uma merda, o bonequinho tava dormindo ou indo embora, de acordo com o nível de ruindade do filme em questão. Tinha crítica, a gente tem crítica de cinema no YouTube. E as pessoas acham ok ter crítico de cinema, as pessoas acham ok ter crítico de arte, ter crítico de teatro, até crítico gastronômico. Então a gente vê que todas as atividades culturais, as pessoas acham que tudo bem haver crítico, mas você não pode ser crítico de literatura, né? Porque aí é um tabu. Você não pode reagir negativamente, você não pode avaliar negativamente. Quando você vai falar de alguma coisa, você tem que praticamente se desculpar e dizer não, porque foi a minha experiência de leitura, não, porque não funcionou para mim. Mas você deveria ler para tirar essas conclusões. E gente, é muito bonito esse discurso na teoria de que todo mundo deveria ler para tirar essas próprias conclusões, mas a gente sabe que livros demais para tempo de menos. A gente não tem a possibilidade de ler todos os livros.
que existem no mundo, que são lançados todos os anos. Eu tenho plena certeza de que, não dá pra mostrar a minha estante toda no frame, mas eu tenho plena certeza de que com os livros que eu tenho hoje na estante, eu vou morrer sem ter lido todos. Eu já estou acostumada com esse fato. E quem dirá os que ainda vão sair no futuro, né? Que estão saindo todos os dias. E aí eu fico pensando, a gente não consegue dar conta de ler tudo que está disponível para ser lido. Então, qual é o critério? A gente vai confiar em pessoas que têm gostos parecidos com os nossos. Eu acompanho muita gente no YouTube, no Instagram, que fala de livros, e eu procuro sempre acompanhar pessoas que têm um gosto semelhante ao meu. Por quê? Porque quando a pessoa fala de um livro, eu entendo que se ela tem gostos parecidos, se ela gostou, chances há de que eu goste também. E se ela não gostou, também é bastante possível que eu não goste. Óbvio que isso não é uma ciência exata, óbvio que existem nuances, mas em geral há pessoas em cuja indicação eu confio, não porque eu acho que é o suprassumo que entende tudo da literatura, porém pessoas cujos gostos eu já sei previamente que se encaixam, que são compatíveis com os meus gostos literários. Isso é muito importante porque um argumento que eu ouço bastante também, que eu acho pura falácia, que não, porque falar mal de livro, criticar negativamente um livro, fazer uma avaliação negativa, você não está ajudando ninguém, você só está ajudando a enterrar o autor na cova e não está realmente fazendo um serviço, né? Você não está realmente ajudando outras pessoas. Isso pra mim é uma besteira, assim, deslavada, porque é óbvio que críticas negativas ajudam e não necessariamente elas vão servir para pessoa querer passar longe do livro. É diferente a pessoa dizer assim, esse livro é uma bosta, eu não gostei. Isso não é uma crítica, isso não é uma resenha. Isso você só tá xingando o livro. Mas, quando a pessoa chega e diz, olha, o livro é assim, assado, tem esses pontos positivos, mas tem esses pontos negativos, e a pessoa enumera o que ela não gostou da história, eu posso avaliar se o que ela está comentando como sendo um defeito na opinião dela, se eu também considero assim. Porque, veja, não tem uma regra. Então, muitas vezes as pessoas veem como pontos negativos coisas que, na verdade, eu acho positivas e vice-versa. Já cansei de ler ou assistir resenha com pontos negativos, ou falando mal de determinado livro, porém os argumentos da pessoa para desindicar o livro, por assim dizer, eram coisas que ou não iam me incomodar, ou dois, são coisas que eu gosto. Um exemplo muito clássico disso é quando as pessoas falam assim, eu não gostei desse livro porque ele é muito parado, porque ele foca muito no personagem, o que o personagem está sentindo, está pensando, e não tem muita ação, não tem muita coisa acontecendo. E eu adoro livros que nada acontece. Não que nada acontece, mas que a ação é mais psicológica do que efetivamente cronológica, sei lá. Então, muitas vezes, quando a pessoa cita isso como sendo um elemento negativo da história, pra mim é indiferente. Eu não vou deixar de ler por conta disso, porque não é algo que me incomoda. Agora, se a pessoa fala que tem muito romancezinho, muito triângulo amoroso, em histórias que não eram pra ser assim. Oi, Jogos Vorazes, tudo bom? Quando as pessoas reclamam ou comentam que tem, tipo, uns romances muito aleatórios, eu já fico com preguiça, porque eu não gosto de ficar vendo romance em histórias que, teoricamente, era pra ser de outra vibe, então já é uma coisa que faz eu me afastar. Isso tudo é muito relativo, isso é muito pessoal, vai ter coisa que eu vou gostar e outras pessoas não, e vice-versa. Então eu acho sim que resenhas negativas são muito úteis, são muito pertinentes, porque ajuda a ter um critério. Se determinada pessoa fala sobre um livro e eu tô acostumada já a ler coisas que essa pessoa indica e gostar, ou então sabemos que temos muitos gostos em comum, e se a pessoa argumenta com argumentos que eu acho consistentes, que eu acho sólidos, não tá só falando, eu odiei porque é uma bosta, eu vou sim levar aquilo em consideração para não ler, ou eu vou relevar e dizer, bom, esses pontos não me incomodam de maneira nenhuma, eu vou ler mesmo assim e assumir o risco.
Então eu realmente acho que isso é uma grande falácia. Eu gosto de ler e assistir pessoas que também falam, não necessariamente falar mal, mas pessoas que trazem pontos negativos, e a gente vai para um subtópico dentro desse assunto, que é a questão de, eu só falo dos livros que eu gostei, ou eu omito os pontos que eu julgo negativos quando eu vou fazer uma resenha. Eu só falo dos pontos positivos. E assim, é óbvio e evidente que cada um produz conteúdo da maneira que bem entender. Eu não vou julgar isso, mas, a meu ver, esse tipo de atitude é um desserviço. Porque se a pessoa te segue, a pessoa tá querendo saber a sua opinião sincera. Mas se você só fala do que você gosta, ou se você só fala dos pontos positivos e exclui completamente os negativos, eu acho que você não tá tendo uma opinião 100% sincera, a sua opinião tá sendo maquiada de uma certa forma, ela tá passando por uma espécie de autocensura prévia, e aí eu já acho complicado confiar. Se você tá só falando bem, eu realmente não vejo sentido em fazer uma crítica. Isso sim, a meu ver, é o que não ajuda, não tem utilidade prática nenhuma. E aí, o terceiro e último tópico que eu queria trazer para essa discussão sobre cagação de regrinha nos meios literários, que eu achei muito maravilhosa, foi uma treta recente que eu vi no Instagram. Determinado perfil postou que recebeu uma mensagem privada de um ser humaninho dizendo, com toda a educação, com toda a fofura do mundo, dizendo: oi, você não deveria postar tudo que você lê, porque isso acaba gerando ansiedade em outras pessoas que não leem tanto e que ficam se comparando. E, gente, tem muita coisa errada aí, mas vamos lá. Eu acho muito complicado você querer pautar o que outras pessoas postam, o que outras pessoas fazem de suas vidas. Primeira coisa é pensar por que você está seguindo pessoas que te incomodam ou pessoas que te fazem se sentir mal. Você acha que tal pessoa tá lendo muitos livros em um intervalo muito curto de tempo, sem levar em conta que talvez a pessoa trabalhe com isso, talvez ela ganhe pra isso, ou talvez ela simplesmente abdique de outras coisas pra ler. E isso é uma escolha pessoal, só que você não pode trazer a responsabilidade disso para outras pessoas, né? E a outra coisa que também tem a ver é por que virou tão banal ficar se comparando, né? Por que a gente internalizou que tem que ficar se comparando com os outros o tempo todo? Uma coisa eu acho que é seguir as pessoas que te inspirem, mas se isso te causa uma angústia, eu acho que tem alguma coisa errada que não é a outra pessoa, tem uma coisa errada que a gente precisa resolver dentro da gente, e ninguém tá imune a isso. Eu também me comparo muitas vezes, só que eu sempre tento fazer o exercício de pensar: cara, por que eu tô me comparando com uma pessoa que tem uma trajetória tão diferente, tá em um contexto tão diferente do meu, que tem outra história de vida? Por que eu tô me comparando com essa pessoa? E se ainda assim isso continua me angustiando, essa comparação me faz mal, eu simplesmente deixo de seguir. O que a gente não pode é querer invadir o espaço alheio e querer pautar o que as outras pessoas estão produzindo. Tendo dito isso, eu queria deixar uma pequena provocação, que eu acho que, na verdade, quem tem realmente transtornos que pioram com determinados gatilhos, como depressão, ansiedade, coisa e tal, que realmente sofre disso, sabe muito bem quais são os seus gatilhos e voluntariamente foge deles. Então, assim, quem tem ansiedade raiz não fica seguindo pessoas cujo conteúdo faz mal. Essas pessoas que querem ter o prazer de continuar seguindo só para poder reclamar, só para poder falar mal, elas não têm ansiedade, elas têm outras coisas, outros problemas. Terapia é bom, aliás, para todo mundo, mas pode ter certeza, pessoas com ansiedade real, oficial, que realmente é incapacitante, que realmente precisa ser tratada, e tem outras preocupações em mente, tem outras angústias em mente, que não seja fiscalizar o que o amiguinho tá postando na mídia social, né? E eu acho que era esse o meu recado, era isso que eu tinha a dizer sobre esse tema. E me conta nos comentários o que você acha disso tudo, me conta a sua opinião sobre essas tretas todas, se eu tô só sendo chata mesmo
vamos conversar, vamos debater. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo.